Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, eterno, aqui está, Senhor, teu filho, Rabino, irmão Maurício. Nós colocamos a vida dele diante da tua presença nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, ao Eterno, abençoa, Pai, a sua ministração. Que o Senhor traga uma palavra abençoada para as nossas vidas, Pai. Eu abençoo, Pai, a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode dar esse aqui que é mais alto. Som. Esse aqui é melhor. Você vai precisar ligar. Tá, daí o seu chão tem as mãos. Shalom a todos, a paz, o shalom do nosso Deus. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Mais uma vez entre os irmãos, gosto muito dessa igreja, os pastores, Baruch Hashem, graças a Deus. A gente sempre tem uma oportunidade de trazer uma palavra aos irmãos. E dessa vez o pastor Sérgio pediu para eu trazer um tema para vocês. Então, e o tema seria sobre graça e lei. É algo profundo, meus irmãos. Por quê? Porque existem muitas interpretações, existem muitas visões, e às vezes a gente tem a impressão de que todo mundo pensa igual, e que sempre pensávamos da mesma forma, mas independente se a gente interpreta de uma forma ou de outra, sempre nas interpretações tem algo de verdade, mas às vezes tem algo que é a mãozinha do homem ali. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre esse estudo. Pode ser que você até pense assim: eu não aprendi dessa forma. Mas graças a Deus que nós não somos salvos por saber se é dessa forma ou de outra forma. Nós somos salvos pela graça que está no nosso Deus, que está no nosso Mashiach Yeshua. Então vamos fazer uma reflexão através de uma perspectiva judaica, porque Yeshua era judeu, os discípulos eram judeus, os profetas eram judeus. Aquela multidão que Yeshua ensinava na época dele, e os apóstolos, eram todos judeus. Os gentios, ou seja, pessoas de outras nações, eles começaram a incorporar dentro da fé que Yeshua pregava a partir de algum tempo depois. E eles cresceram em número, que ultrapassaram o número de pessoas que eram judias que criam em Yeshua. E houve também, meus irmãos, com o passar do tempo, um desvio das interpretações dos apóstolos, ao ponto de a igreja cristã, no 3º, no 4º século, no 5º século, eles estavam fazendo imagem de escultura e adorando as esculturas. E hoje a gente sabe que tem um ramo do cristianismo que ainda faz isso, não é verdade? E a gente não entende que isso é uma idolatria, não é verdade?
porque a Bíblia não diz isso. Como o cristianismo chegou a tal ponto de fazer imagens de escultura, colocar uma mulher importante, mas como quase uma semideusa, vocês sabem de quem eu estou falando, adorar, orar para ela, como se ela pudesse ouvir e fazer alguma coisa pelas pessoas. Então toda essa construção teológica que foi passando de século em século, em século em século, começou a acrescentar coisas que realmente começaram a se distanciar um pouco daquilo que Yeshua ensinava. Daí a gente vem num momento no século XV, vem Martinho Lutero, que era um monge católico, que percebeu isso estava incomodando muito ele, e não somente ele, mas como várias outras pessoas que conheciam as Escrituras e estavam identificando que o sistema cristão da igreja, ela estava corrompida. Ela estava muito longe daquilo que Yeshua tinha ensinado e de que os discípulos tinham ensinado. Então ele quis fazer uma reforma na igreja, mas só que ele foi expulso. E ali começou o movimento protestante, que começou a se desenvolver com Calvino, com Lutero, e cada um desses teólogos começaram a ter interpretações de várias questões da doutrina, da interpretação bíblica. E o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que olhar não o que foi desenvolvido pelos séculos, a gente tem que olhar o que Yeshua nos ensinou, o que os apóstolos nos ensinaram, que estão muito perto daquilo que os profetas falaram. Então hoje nós temos um movimento judaico-messiânico que quer retornar uma visão judaica daquilo que Yeshua falava, ensinava. Então, essa questão da graça e da lei, ela contém algumas coisas que a gente precisa dar um ajuste, para que vocês possam entender. Então, o que é a lei? Então, quando se fala sobre lei dentro do cristianismo, principalmente depois da reforma protestante, se tem um certo pé atrás. Porque, segundo algumas interpretações de alguns teólogos, eles colocam a lei como se fosse algo não bom, algo como se estivesse retroagindo ou voltando atrás, e a graça como se fosse uma substituta da lei. A gente não escuta isso? Agora nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas nós não vamos encontrar o conceito que é interpretado nos dias de hoje sobre essa questão. Paulo fala. Mas como se é interpretado isso de uma forma muito tendenciosa, e nós vamos ver que Paulo fala de lei, Paulo fala de graça, mas quando ele fala de lei, ele fala que a lei é boa, que a lei é a palavra de Deus. E às vezes ele fala que a letra mata. Não é verdade? Então, por que existe isso? Primeiro, a lei. O que é a lei? Na perspectiva judaica, a lei, ela é a palavra. A gente no hebraico chama de Torá. Vocês já ouviram falar? O pastor deve estar falando
às vezes sobre isso, a pastora também, não é verdade? Torá, o que é a Torá? É a palavra de Deus. A Torá, ela pode ser interpretada como 5 livros, ou como Pentateuco, certo? Isso é Torá. Mas também Torá pode ser toda a Bíblia. Quando a gente fala Torá, também pode englobar toda a Bíblia, porque Torá também é o ensino de Deus. Tá? E nós temos o primeiro e o segundo testamento. Vocês também conhecem como o Novo Testamento e o Velho Testamento, não é verdade? Isso também é uma tendência teológica. Por quê? Estamos falando do Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento não é a palavra de Deus? Lá não tem os Salmos, lá não tem Gênesis, não é? Não tem Provérbios, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Isso não é palavra de Deus? E a palavra de Deus é velha? Não pode. Por que se fala o Velho Testamento e Novo Testamento? Porque quer trazer uma ideia de que o Novo Testamento substitui o Velho Testamento. Então vamos pegar algumas coisas que interessam no Velho Testamento e vamos ficar com o Novo Testamento. A gente não pode jogar fora a palavra de Deus. E existem muitas tendências de falar, isso não vale mais, isso vale, isso não vale mais, isso vale. Toda a palavra de Deus é boa, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Então não pode ser velho. Amém. O que acontece? Qual que é a diferença? O Primeiro Testamento é a base toda da nossa fé. Deus se revela como o Deus Criador, o Deus amoroso, o Deus que vai mandar o Messias. E daí o Segundo Testamento aparece o Messias. A história de Yeshua, o que ele ensinou, está sempre de acordo com aquilo que está no Primeiro Testamento. E Paulo fala, Shaul fala assim, os de Bereia são mais nobres, porque tudo que eu falo, eles vão confirmar lá nas Escrituras para ver se eu estou falando algo que não está de acordo com o Primeiro Testamento. Porque naquela época de Paulo não existia o Novo Testamento, não existia o Segundo Testamento, eles estavam escrevendo. Depois de 100 anos que eles vão juntar todas aquelas cartas e vão fazer o cânon do Segundo Testamento. Então, meus queridos, o que é a lei? Lei é a Torá. Um rabino muito importante, chamado Maimônides, ele fez uma codificação da lei e ele chegou ao número de 613 mandamentos. 613 mandamentos foram todos compilados na Torá. É lógico que dentro desses 613 mandamentos existem mandamentos para os homens, mandamentos para as mulheres, mandamentos que você vai fazer uma vez só na vida, mandamentos sobre agricultura que é feita só em Israel, mandamentos só para os levitas, mandamentos só para os sacerdotes. Então esse número ele cai muito. Quando a gente fala em 603 mandamentos, a gente não consegue cumprir 603 mandamentos. Mas são ordenanças que o Eterno colocou para que o povo possa cumprir a vontade dele. Então a gente não pode desprezar uma ordem de Deus. O homem ele não é um legislador, ele não pode falar, essa ordem de Deus não vale mais. Nem Paulo falou. Nem Yeshua falou, ninguém falou. Quem falaram? Os pais da igreja. Ao longo do tempo,
começaram a colocar e desviar aquilo que os profetas, aquilo que Yeshua, aquilo que os discípulos de Yeshua ensinaram. Então, por isso nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estudar a Bíblia e sempre focar naquilo que Yeshua falou. O que está na Bíblia, meus irmãos? O que está na Bíblia é o que você e eu devemos fazer. Se alguém, algum homem falar, isso que está na Bíblia não vale mais, não acredite. Quem nós temos que confiar? Em Deus ou no Padre? Ou no homem, ou no teólogo? Se está lá escrito, nós temos que confiar naquilo que está escrito, porque aquilo é a vontade de Deus. E as Escrituras, né, elas são o nosso alimento, meus irmãos. Então, a lei no Segundo Testamento aparece em diversos lugares com várias interpretações diferentes. Então, Paulo utiliza a palavra grega de lei, nomos. Então, existem muitas interpretações. Às vezes ele fala nomos como lei da Torá, às vezes ele fala nomos como lei dos homens, às vezes ele fala nomos como uma inclinação para o mal. E nós vamos ler, por exemplo, em Romanos 7, que diz assim, que Paulo fala assim: dentro de mim existe uma lei que está nos meus membros, na minha carne, que faz eu pecar. Mas também existe uma lei dentro de mim, que é a lei do Senhor. E ele fala, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque existe uma lei que começa a me impulsionar para transgredir a Torá. Mas também tem uma lei que eu aprendi, que eu tenho que rejeitar a minha carnalidade. E é a mesma palavra, nomos. E 1 João diz que o pecado é a transgressão do nomos, da lei. Quando Yeshua fala lá em Mateus 24, ele fala assim, que virá as pessoas, ele colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. E ele fala, benditos são vocês, entrem no meu reino, porque eu tive sede, deste de me beber, tive fome, deste de me comer. E para os outros ele fala, vocês, eu não conheço vocês, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. E quando a gente vai pegar lá no grego, a palavra iniquidade é anomos. Anomos, ou seja, não lei. Afastai de mim, vós que transgridem a lei. Mas na tradução ali no português não está assim. Está iniquidade. Por quê? Para não confrontar uma teologia que diz que nós somos salvos pela graça, e não somos salvos pela graça. Mas essa teologia que afirma isso, ela também afirma que a lei não tem mais normatização. A lei, ou seja, foi anulada e não vamos encontrar nem nas profecias. Não existe um profeta que vai dizer que quando o Messias vier, a lei vai ser abolida. Muito pelo contrário. Yeshua falou, aquele que cumpre a lei e ensina a cumprir a lei, será tido como o maior no reino dos céus. Mas aquele que descumpre a lei e ensina a descumprir, vai ser considerado o menor no reino dos céus. Então tem muitos textos que vão ao encontro de uma tendência de que tudo posso. É a super graça, meus irmãos, vocês já viram isso?
A pessoa quer ir no carnaval, é crente, quer ir no carnaval, vai e depois pede perdão. Ele está debaixo da graça mesmo. Quer ir no bailão, vai lá. Separa por qualquer coisinha, depois casa com outra, pede perdão, está tudo certo. Ou seja, eu estou na graça. Por isso que nós estamos vendo que as igrejas estão doentes, meus irmãos. Estão doentes por causa do pecado. Porque estão confiando muito na graça. Mas a graça custou muito caro. O sangue de Yeshua custou muito caro para ficar brincando. Não se deixe enganar. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem plantar, é aquilo que ele vai colher. Então, meus irmãos, quem criou a teologia do tempo da graça, do tempo da lei? Então, isso não foi criado pelos profetas. Isso não foi ensinado por Yeshua. As pessoas dizem assim: até Moisés foi dado a lei, quando chegou Yeshua veio a graça. Não é assim que a gente aprendeu? Mas vamos entender. No século IV houve um teólogo chamado Agostinho de Hipona. É um padre da Igreja Católica. Ele viveu entre 370, 380 até 410, 400 e bolinha. Então ele foi um dos principais teólogos da Igreja Católica. Foi a partir dele que também se desenvolveu várias teorias teológicas que veio desviar ou deixar cada vez mais longe daquilo que uma visão judaica que Yeshua ensinava, que as pessoas estavam buscando. Como, por exemplo, uma teologia de que se Yeshua é Deus, então Maria é mãe de Deus. Será que Maria é mãe de Deus? E outras. No século III também foi ensinado de que as festas judaicas estavam todas anuladas. O sábado. Será que aquilo que o Eterno estabeleceu como uma festa, uma celebração para adorar a Ele, será que foi anulado? Existe algum texto nas Escrituras do Primeiro Testamento que diz que quando viesse o Messias, as festas seriam anuladas? Ou então está escrito, estas festas serão eternas? Eu pergunto para vocês, o que está escrito? Eternas ou anuladas? Eternas. E a gente vai seguir quem? Os padres, os teólogos ou a Bíblia? Por isso que aqui nós fazemos, né? O pastor faz a festa de Pêssego, né? Está começando. Por quê? Porque eles estão entendendo que eles não podem ficar nas mãos dos homens. Pedro falou, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando a gente começa a obedecer a Deus, vai vir muitas críticas, pastor. Mas o Eterno é com vocês. Amém. O Eterno é com vocês. É melhor seguir a Deus do que aos homens. E existe também uma outra teologia que também é bem moderna, mas está bem em evidência na visão teológica, que chama-se dispensacionalismo. É uma teologia que enfatiza a distinção entre Israel e igreja.
A ideia de que Deus tem planos diferentes para cada uma delas. Então, essas ideias, elas têm raízes lá nos pais da igreja, que começaram a se distanciar do judaísmo, da onde Yeshua era, da onde os discípulos eram. Cumpriam festas, cumpriam a Torá, andavam em santidade. E essa forma moderna, ela virou até um antissemitismo. Desde Lutero. Lutero, ele achou que quando ele fizesse a reforma, ele achou que seria o final dos tempos e que os judeus iam se converter, iam reconhecer Yeshua como Messias. Mas o que aconteceu não era o final dos tempos. Ele mudou muito pouco. Ele tirou as questões das imagens de escultura e muitas outras coisas, e enfatizou a questão da graça. Então, essa forma de querer trazer algo novo que não tem bases sólidas nas Escrituras, começou a trazer um distanciamento da sua origem, que é o judaísmo. E o que aconteceu, meus irmãos? Começou a fomentar o antissemitismo dentro da igreja. Lutero escreveu livros, como um livro, que diz Os Judeus e as Suas Mentiras. E ele começou a atacar o judaísmo, dizendo que dentro das sinagogas o que se escutava era como granido de porcos. E quando chega na época da Segunda Guerra Mundial, os judeus passam por um holocausto, por um Shoah. 6 milhões de judeus são mortos, assassinados. Isso tem base também em Lutero, que era alemão também. E a promessa de Deus para o povo de Israel? Veja que como tudo isso está contra as Escrituras. Porque a promessa de Deus para o povo de Israel é uma promessa eterna. Israel é um instrumento de luz para que toda a humanidade possa conhecer a palavra de Deus. De Israel veio o Mashiach, veio Yeshua. Então, no século XIX, houve um teólogo, no século XIX, faz pouco tempo, John Nelson Darby. Ele é frequentemente considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Ele foi um líder proeminente no seu tempo. E qual que é a ideia? A ideia é que existem períodos. Ele separou a história de Israel em períodos, Período da inocência. Vocês já estudaram isso já? Período. Ele vai separando os períodos. Daí depois de Moisés é período da lei. Depois, quando entra Yeshua, é período da graça. E eles falam: Israel deixa de ser povo de Deus porque rejeitou Yeshua. Agora, todas as promessas que Deus fez para Israel, agora é para a igreja. Isso vem também desenvolvendo com Scott Field, que foi um pastor teólogo americano que popularizou
o dispensacionalismo através da Bíblia. Scott Field tem até os dias de hoje, que vai entender da seguinte forma: quando vai haver um arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, ninguém vai passar, o povo de Deus não vai passar pela tribulação, porque vai ser arrebatado para os céus. E quem vai ficar na terra? Os ímpios, que vão sofrer a tribulação, e os judeus. Então, essas teologias, meus irmãos, elas não têm suporte bíblico. Eu sei que vocês talvez estejam um pouco assustados, mas isso não vai tirar a salvação de ninguém, se você crê ou não crê dessa forma. O que te dá a salvação é você crer que Yeshua é o Messias, e que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E aos poucos a gente pode ir estudando isso, certas coisas, para entender aquilo que o Eterno tem para nós. Então, existe a característica do dispensacionalismo, a distinção entre Israel e igreja. Enfatiza que a distinção entre Israel e igreja, argumenta que Deus tem planos diferentes para ele, mas existe um só povo. Se a gente for pegar o Romanos 11, a gente vai ver que Paulo fala o seguinte, que alguns ramos foram quebrados e outros foram enxertados. Enxertados aonde? Em Israel. Nós somos enxertados em Israel. Por isso que nós temos a promessa que Deus fez para Abraão. Deus não cortou a árvore e não plantou uma nova árvore. Os gentios, eles foram enxertados numa promessa, eles participam dessa promessa. E a graça, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Então vamos pegar os textos aqui para que a gente possa ver. Olha só, Romanos 3, 7, 12 diz, Paulo diz, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E aquele texto que eu falei logo no começo, que fala sobre o nomos, sobre utilizando o nomos como lei de Deus e às vezes como lei do pecado, eu vou ler esse texto para vocês aqui. Então diz assim, porque segundo o homem, aqui eu estou em Romanos 7, 22 e 23, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, na revelação de Deus, eu amo a Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei. A palavra aqui também é nomos, que batalha contra a lei do meu entendimento, aquela luta interior. A carne quer pecar e o espírito quer santidade, então fica aquela luta dentro de nós. Todo mundo passa por isso. A gente tem que dominar essa tendência. No hebraico a gente chama de Yetzará, a inclinação para o mal. A gente tem que dominar essa inclinação que me prende debaixo da lei do pecado. Outra lei, que é a lei do pecado. A pessoa que peca, ela está amarrada no pecado. Existe uma lei que condena, que está nos meus membros. Então a graça de Deus, a graça e a lei de Deus, ela precisa andar juntos. Eu não posso falar que eu estou na graça e eu não preciso cumprir lei. Se eu não cumprir lei, eu estou pecando. Não serve nada. As Escrituras dizem que seja santo como o teu Pai é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. E como a gente anda em santidade? Cumprindo a vontade do Eterno. Cumprindo a lei. Nós não podemos ter medo de falar, eu cumpro a lei. É certo roubar, meus irmãos? Não.
Então, quando você não rouba, você está cumprindo lei. E Deus quer que você cumpra a lei. Então, após a queda do homem e a corrupção generalizada do pecado no mundo, então Deus, ele julga a terra com um dilúvio. Naquela época tinha lei? Tinha. Mas não era lei escrita, não tinha Bíblia na época de Noé. Mas só que no coração do homem, ele sabia o que era certo e o que era errado. Matar era errado. Roubar era errado, adulterar era errado, não honrar os pais era errado. Todo mundo sabia disso, não precisava ter nada escrito, todo mundo sabia disso. E as Escrituras dizem: e viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra. Essa maldade é a transgressão da lei. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Eu estou em Gênesis 6, 5 a 8. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Estava tão corrupto, tinha tanto pecado, tanta transgressão da lei, que o Eterno quis destruir tudo. Por causa do pecado, por causa da transgressão da lei. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou no seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei-se sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter-os feito. E Noé, porém, Deus achou graça. Olha só. No hebraico, Hesed. Noé era um homem perfeito, meus irmãos. Não tinha pecado, sim ou não? Tinha pecado. Mas ele achou graça porque Noé, ele aprendeu que existia um só Deus. Amém. E ele andava segundo a vontade de Deus. Ele se esforçava para fazer a vontade de Deus. Ele se esforçava para cumprir a lei. E por enquanto que todos estavam corruptos, com os maus pensamentos, Noé era um homem que orava ao Eterno. Apesar de pecador como todos nós, ele fazia o bem, ele cumpria a lei. Ele fazia a vontade do Eterno. E por causa disso, Deus achou graça. Deus olhou e falou assim: todos deveriam morrer, mas Noé, eu vou salvar ele. E quando ele salva Noé, ele salva a família inteira. Amém. A família inteira. Glória. Olha só, quem entrou na arca? Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos. Shem, Jafé e Cã. E as suas esposas. Só que depois que eles saem da arca, Noé acaba plantando uma vinha e um dia ele bebeu vinho demais e ficou desacordado lá, e Cã, um dos filhos, fez maldade com ele. Ou seja, Cã, se não fosse filho de Noé, não teria entrado na arca. Então quem entrou na arca? O justo e sua descendência. Deus teve graça e não só salvou o justo, mas também os seus filhos. A arca representa a graça de Deus. Quem está ali está não por merecimento, meus irmãos. Ele foi salvo porque Deus escolheu, Ele quis. Glória. Isso é graça de Deus, bondade de Deus. E a arca, ela representa o que? Yeshua. Quem está debaixo da proteção
de Deus. Quem está de fora vai ser levado. E quem vai permanecer é aqueles que estão debaixo dessa graça. A graça é o favor imerecido. Mas só que Deus se compadece. O Eterno, Ele cria um plano de redenção para salvar a humanidade. E a salvação deles não foi mediante o cumprimento da lei oral. Não foi pelos méritos próprios, mas por acreditarem na palavra do juízo de Deus. Mediante a fé, meus irmãos. Quando o Eterno fala para Noé, construa uma arca, nunca tinha chovido. Construa uma arca. E ele acreditou. E ele começou a construir. E os seus filhos começaram a construir. E todo mundo zombava ali. O que você está construindo? Que negócio é esse? Não, vai chover. Deus vai trazer juízo, vai matar todo mundo. Eu vou colocar. Quer ir também? Quer se salvar? Acredite. Tenha fé. Muda a sua vida. Acredite e anda nos caminhos do Eterno. Não quero ser loucura. Olha só. Isso aí são sombras das coisas que iam acontecer em Yeshua, meus irmãos. Não é só cumprir a vontade do Eterno, porque se Noé não cumpre a vontade do Eterno, a ordem do Eterno de construir a arca, ele não ia ser agraciado. A graça não é de graça, tem um certo pagamento. Se você quiser andar nos caminhos do Eterno, você levanta a mão e fala: minha vida agora vai mudar. E se você não mudar a sua vida, você não vai entrar na aliança. Porque Deus te dá a salvação para que você ande com Ele. E Deus é santo, Ele não vai andar com um pecador que peca toda hora. Ele vai andar com pessoas que tentam obedecer Ele e tentam andar em santidade. Então, Noé acreditou, e porque ele acreditou, ele foi salvo. Ele acreditou que ia cair chuva do céu, nunca caiu. Os filhos, eles acreditaram também, e eles construíram. E quando eles entraram na arca, eles fecharam a arca, e ainda demorou 7 dias para cair a primeira gota. E eles permaneceram ali, dentro da arca, confiando que o Eterno ia fazer aquilo que prometeu, com aquele monte de animal dentro. Então, Baruch Hashem, Noé divulga a revelação divina. O Eterno achou graça em Noé. E nós vamos ver agora com Abraham Avinu. Olha lá o texto de Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do seu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Eterno escolhe Abraham e ordena para que ele saia da sua parentela e vá para um lugar que ele nem falou para onde era. E o que aconteceu com Abraham? Ele obedeceu. Ele acreditou. E ele deixou o pai, deixou o irmão, deixou todo mundo, pegou a sua mulher, pegou os seus animais. O irmão de Sara, que era Ló, foi junto e pegou os seus servos e saiu, nem sabia para onde ir. E no caminho o Eterno falava: entra à direita, entra à esquerda. E ele acreditando, indo atrás. Isso é obediência, meus irmãos. E olha só que interessante. A graça e a lei são intimamente ligadas, não são oposição uma da outra. Vocês têm que aprender isso, gente. As pessoas falam: se você cumprir a lei, você está pecando.
Não é assim? Você não pode cumprir a lei. Isso já passou. Tem pessoas que ensinam coisas que não estão na Bíblia, são contrários à Bíblia. Isso é perigoso. A lei e a graça sempre estão juntas. Olha só Abraão. Abraão acreditou, Deus escolheu ele e ele obedeceu, acreditou e ele foi salvo. Olha só aqui que Romanos 4, o que Paulo fala sobre isso. Olha só, Romanos 4, 2 e 3 diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante do Eterno. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi salvo porque ele creu. E como ele demonstrou a sua crença? Na obediência. Amém. Na obediência. Lá mais para frente, Romanos 4 também, mas lá no 18 a 22, vai falar: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Quando o Eterno fala assim: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E daí, para acontecer que Sara fica grávida, passou 40 anos. E ele ficou esperando, ainda sabendo, naquela esperança. E ele creu. Até que fez até besteira, né? Sara deu a serva, né? Nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. O Eterno falou: o que eu falei vai sair de Sara. E ela já tinha entrado na menopausa. Ela estava com 90 anos, meus irmãos. E Abraão tinha 100 anos e ela ficou grávida. Quando chegou os anjos e falaram: agora sim o Eterno vai cumprir. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 60 anos. Quando ele saiu do meio da parentela, ele só vai ser pai de Isaac aos 100 anos. São 40 anos esperando, confiando. E aqui Paulo fala: ele já não tinha mais condições. A sua filha, a sua mulher não tinha mais condições. E ele acreditou no impossível. Isso é fé, meus irmãos. Isso é graça. Isso é obediência. E Paulo fala: o qual em esperança que eu creio contra a esperança. Ou seja, ele creu no milagre. Você crê no milagre? Você crê que Deus pode fazer? Então você tem fé. Então você está apto a ser agraciado por Deus. Porque a incredulidade não leva à graça. A graça só alcança o homem quando ele crê e obedece. E ele se tornou pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, o Eterno tinha prometido, também era poderoso para fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Meus irmãos, se Abraão, que é o pai do povo judeu, foi salvo pela graça mediante a fé, vocês acham que o povo de Israel acha que cumpre lei para ser salvo? Isso é uma interpretação totalmente errada. As pessoas falam: não, o judeu cumpre lei porque ele acha que vai cumprir a lei e vai ser salvo. Mas se a gente perguntar para o rabino, ele vai falar: não, nós somos salvos não por cumprimento de lei, porque o cumprimento de lei não salva ninguém, nunca salvou. Por isso não existe esse negócio de tempo de lei e tempo de graça. Sempre foi graça. A lei não salva.
A lei, ela mostra o caminho que o homem deve seguir pela santidade. Amém. É só perguntar. Então, Abraão, ele divulga essa revelação, assim como Noa também divulgou. Abraão divulgou muito mais. Ele conseguiu multidão de pessoas que creram em Deus. Noa só que salvou sua família. Talvez porque na época de Noa a corrupção era muito pesada. Verdade. E olha lá que Deus fala com Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em tuas gerações por aliança perpétua, para te ser por ti por Deus. Olha, a aliança que Deus fez com Abraão e com Israel é perpétua. Nós que entramos na promessa de Israel e não substituímos Israel. É como, por exemplo, aquela parábola que Yeshua fala que tinha 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. Um pegou toda a herança e saiu. O outro, o mais velho, ficou lá. Daí o outro que saiu, comprou tudo, desperdiçou, se arrependeu e voltou. Quando ele voltou, o pai recebeu ele. Por quê? Porque ele estava arrependido. Ele tinha méritos para ser recebido? Não. Mas ele foi recebido pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Então ele foi recebido. O irmão mais velho falou: não, é possível. Eu estou fiel aqui. O senhor nunca me deu uma ovelha? E agora vem esse e o senhor recebe? Daí o pai fala: tudo que eu tenho é teu, filho. Ele tem que ser recebido, porque ele estava perdido, agora foi achado. É o meu filho, eu amo ele. Você tem que amar também. A parábola acaba e a gente não sabe se o filho mais velho aceitou ou não. Isso são sombras, meus irmãos. O filho mais velho é o povo judeu. O filho mais novo é o gentio que está voltando arrependido. Agora, imagina se esse gentio, se esse filho mais novo chegar na casa do pai, ele é recebido, daí ele fala assim com o pai: pai, tira o filho mais velho da família. Tira. Você acha isso justo, gente? Lógico que não. Mas o que muitas teologias, essa teologia da substituição faz? Ela faz isso. Tira o filho mais velho, porque agora eu tenho as promessas, eu tenho a herança. Ele não quis aceitar, então ele está fora. Ele não quis aceitar a graça, está fora. Eles não aceitaram Jesus, então eles estão fora das promessas. Agora, nós, igreja, somos o verdadeiro povo de Deus e não eles. Isso é justo? Será que é isso que é a vontade do Eterno? Deus mesmo tampou a visão do povo de Israel por amor dos gentios. Porque se o povo de Israel aceita Yeshua, o reino, naquele momento, ele estava sendo inaugurado. E todos nós estávamos fora, nem ia nascer. Só que tinha muita gente para nascer. Muita gente para ser salva. Por isso Deus fechou os olhos do povo de Israel. Paulo vai falar isso em Romanos 9, 10 e 11. Leia esse texto com essa visão, meus irmãos. A palavra de Deus é imutável, não muda. O homem não tem a menor chance de querer mudar a Bíblia, não muda. E olha só: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas tuas gerações. Guardar a aliança é o quê?
guardará a minha lei, guardará a minha ordenança. Abraão é escolhido pela graça mediante a sua fé e justificado. Contudo, Deus obriga Abraão a cumprir a lei. Olha só, Gênesis 26, 5, não tinha ainda a lei de Moisés. Olha só o que Deus fala para Isaac em Gênesis 26, 5. Ele está renovando a aliança com Isaac. Ele fala assim: você, Isaac, não vai sair da terra, não vai para o Egito, vai ficar aqui que eu vou prosperar a sua vida. E quando Isaac plantava, dava 100 por 1, e o vizinho dava 40 por 1, 30 por 1, mas ele era próspero, porque Deus prosperou ele. Não vai para o Egito não, fica aqui. Ele cavava um buraco, saía água, daí os inimigos iam lá. E olha só o que Deus fala para Abraão: eu vou te prosperar. Portanto, Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e guardou a minha lei. E não tinha nem lei ainda, era tudo oral. Veja bem, aquele que é alcançado pela graça, ele é obediente. Vocês entenderam isso? É isso que a gente tem que ser, obediente a Deus. Lê a Bíblia e o que está escrito ali a gente cumpre. Vamos fazer, está escrito aqui, é o Eterno que está falando. Não vamos estar contra o povo de Israel. O Eterno vai julgar o povo de Israel com retidão. Quem somos nós para julgar? Nós temos que aprender. Então disse Abraão: saibas de certo que a peregrina será a tua descendência entre a terra e em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação da qual ela tem que servir, depois sairá com grande riqueza. Deus falando para Abraão que os descendentes vão para o Egito, e eles vão ficar 400 anos. E o que aconteceu? José foi vendido pelos irmãos para o Egito, e lá depois ele se mostrou para os irmãos. Ali também há uma figura de Yeshua se mostrando para os irmãos que o venderam. É uma figura, é uma tipologia de Yeshua, porque José alimentou não somente os seus irmãos, o povo de Israel, mas José alimentou as nações que estavam com fome, e ele alimentou e vendeu ali com o faraó. Yeshua, ele não veio só para o povo de Israel, ele veio para as nações. José primeiro alimentou as nações, Yeshua está alimentando as nações, mas vai chegar um momento que os irmãos vão chegar para ser alimentados, vai chegar um momento que os judeus vão vir para ser alimentados, e esse momento é agora. Muitos judeus estão começando a reconhecer Yeshua como Mashiach. Glória a Deus. Porque estão entendendo que Yeshua não é aquele que veio abolir a lei. Não é um homem loiro, com cabelos cacheados, olhos azuis, com roupas de romanos. Isso era José. Os irmãos olhavam para José e não reconheciam, porque ele era típico, com vestimenta egípcia, vice-rei, irreconhecível. Os irmãos olhavam e falavam: esse homem está nos perseguindo. Mas quando José chegou e falou assim: tira todo mundo da sala, eu quero falar com eles a sós. Aleluia. Daí ele tirou o que estava sobre a sua cabeça, tirou aquela barbinha que era uma barbinha postiça, falou assim: Ani Yosef, eu sou José, seu irmão que vocês venderam.
E eles, quando viram, eles choraram. E Zacarias diz assim: no final dos tempos, o meu povo olhará para aquele que o transpassou e chorarão amargamente, como aquele que chora pelo filho primogênito. O povo de Israel está reconhecendo Yeshua, porque ele está tirando as suas roupas egípcias e mostrando um judeu, aquele que se diz discípulo de Yeshua. Ande como ele andou. Vocês são discípulos de Yeshua. Andem como ele andou, em obediência à Torá. Esse é o verdadeiro discípulo de Yeshua. É salvo pela graça, mas não despreza a lei. Não vai atrás de teólogos de 200, 400, 500, 1000 anos atrás que eles fizeram essa teologia, e a igreja está até os dias de hoje seguindo. A mesma pessoa que determinou na sua teologia que Maria é mãe de Deus, é a mesma que fez esse tipo de interpretação errônea, faz o povo padecer por causa da falta de entendimento. Baruch Hashem, glória a Deus. Então Israel, ele também é redimido por graça. Olha a graça na época. O povo de Israel estava preso no Egito, na época de Moisés, virou escravo, e o texto diz que Israel clamou ao Eterno, e o Eterno lembrou da promessa que fez com Abraão, e o Eterno mandou Moshe para tirar o povo de Israel do Egito. Eles não estavam cumprindo lei, foi graça, meus irmãos. Mas depois que Moisés foi ali e mostrou a vontade do Eterno, muitos começaram a cumprir a vontade do Eterno. E eles foram arrancados do Egito com pragas. Deus se manifestou ao teu povo e eles creram. Eles creram quando Moisés chegou e falou assim: olha, o Eterno mandou vocês matarem um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais da casa. Vocês vão comer esse cordeiro, é o Pêssego. Vão comer esse cordeiro com erva amarga, e vocês já vão fazer as suas malas, porque à noite vai passar o anjo da morte e vai levar todo o primogênito que não tiver numa casa onde tem o sangue. O povo de Israel obedeceu. É graça e obediência. Quem não creu, quem não matou o cordeiro, quem não foi na casa, ficou de fora, perdeu o filho, morreu o filho. E a Bíblia vai dizer que morreu até os primogênitos dos animais. E quem estava debaixo da proteção do sangue do cordeiro recebeu a graça da salvação. Veja, existe a graça, mas para que a graça possa atuar, precisa haver a fé, que é crer, e também a obediência, e fazer. Sem isso não existe graça. É tudo enganação. Tudo enganação. Se a pessoa fala, posso fazer tudo o que eu quiser, porque depois eu vou lá e peço perdão para Deus. Isso é o diabo que está enganando vocês. Não creiam nisso. Vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida de cumprimento da palavra de Deus. Eu sei que a gente não vai conseguir cumprir todos os mandamentos de Deus, mas a gente tem que se esforçar para fazer o que é melhor. O que é o melhor. E a gente tem que confiar em Deus. Baruch Hashem. Graça e lei não são elementos que se opõem entre si, mas se completam mutuamente.
Graças a Deus, meus irmãos, que o Eterno possa nos abençoar, abrir nossos olhos. Vamos ler a Bíblia, vamos escutar a Bíblia. Saiba que todos nós fomos alcançados. Se você está aqui, crê, você tem salvação. Tem gente, só vou fechar com isso, que não tem firmeza na sua crença. Você tem que ter certeza absoluta que você é salvo, meus irmãos. Aleluia. Certeza absoluta, porque foi pago um alto preço. Glória a Deus. Tem pessoas que falam: se eu tiver algum pecado e eu morrer, eu vou para o inferno. Tira isso da sua cabeça. O preço foi muito alto. Ele te justifica. Não dê nenhuma brecha para que o inimigo venha julgar você. Se você crer e obedecer, andar nos caminhos do Eterno, você é salvo. Você é salvo. Agora, se você, Deus nos livre, vive em rebelião, então sim, faça techuvá, retorna, entrega a sua vida, abandona o pecado. Mas tenha confiança, porque Deus, Ele espera que nós tenhamos confiança nele. Nós somos salvos por essa graça e não por nosso merecimento. Se a gente erra, Ele nos perdoa. Nós temos um advogado, Yeshua. Fortifica a tua fé, tenha certeza da salvação, não dê dúvida, não tenha dúvida, cumpra a vontade do Eterno. Amém, meus irmãos? Que o Eterno possa nos abençoar. Amém, amém. Pastor? Vamos orar então, por favor, fiquemos em pé. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é eterna, a tua palavra é verdade, e a verdade ela liberta. Que todos nós possamos, Senhor, em nome do teu Filho amado Yeshua HaMashiach, pelo qual nós somos salvos, por fé em Ti, na obra que Ele fez. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos alcançou e demos a nossa vida a Ti, para que o Senhor possa nos direcionar na Tua verdade. Se há algo que precisamos consertar, Senhor, que a gente possa consertar isso na obediência, Senhor. Que o Senhor venha dar sinais aos nossos irmãos de que a Tua palavra ela é eterna, as Tuas promessas são eternas. Não queremos estar debaixo de lei do homem, interpretação do homem, mas queremos ler as Escrituras e ouvir a voz do Teu Espírito falar conosco. É assim que queremos fazer. Abençoa essa comunidade, abençoa essa igreja, abençoa o pastor Sérgio, abençoa a pastora Silvana, abençoa os líderes, abençoa os diáconos, Senhor. Abençoa, Senhor, o grupo de louvor, abençoa as crianças, Senhor, abençoa todas as famílias aqui, abençoa todo mundo, que essa comunidade possa crescer no conhecimento da Tua Santa Escritura, e possa essa luz irradiar, para que muitas pessoas venham beber dessa água pura. Em nome de Yeshua nós pedimos, Hashem. Renova o coração de cada um de nós e que possamos refletir essa palavra. E o Senhor possa, através do Teu Espírito, acrescentar ao nosso coração essas palavras. Por essa semana, assim nós pedimos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Glória.